Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com temas muito importantes e cenas super interessantes que irei compartilhar aqui com vocês nesse momento de muitas decisões para o Brasil. Isso porque nós estamos nos deparando com algumas encruzilhadas no campo da história, encruzilhadas para o governo Lula e encruzilhadas, inclusive, para essa gente criminosa que fez tanto mal ao Brasil e ao povo brasileiro. Mas esse cenário é muito positivo, sobretudo quando a gente leva em consideração que esses criminosos insanos que estavam no poder, com seu afastamento, eles perderam o controle de quais caminhos que o Brasil poderia tomar. Porque se eles estivessem no poder, os caminhos que nós estaríamos agora adiante seriam os caminhos do abismo ou do penhasco. Isso foi paralisado, mas agora é momento de tomarmos algumas decisões enquanto sociedade e de ajudarmos e pressionarmos o governo brasileiro a encontrar também os melhores caminhos dentre esses que estão se apresentando. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui os últimos acontecimentos de ontem à noite, teve reunião do senhor Paulo Gonet com os senadores e outros assuntos também muito importantes. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário. E se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Em primeiro lugar, dando desdobramento aqui, continuidade, a um fato que eu levantei ontem. Em reunião, Gonet e senadores da CPI da Covid debatem reabertura de apurações contra Bolsonaro. Procurador-Geral da República classificou conversa como elucidativa e parlamentares veem prestígio ao trabalho da CPI. A gente pegar aqui só a declaração do Randolfo Rodrigues, aqui no final da matéria, que ele diz o seguinte, ao final do encontro. Ele, Gonet, destacou que a CPI, o trabalho que foi feito por nós, é digno de admiração e será por ele, no âmbito da Procuradoria-Geral da República, prestigiado. Olha, gente, então ele está mostrando, o Gonet, que a visão que ele teve do que aconteceu com o nosso país é completamente diferente daquele do seu Augusto Aras. Nós saímos daqui convencidos que não terá impunidade para mais de 700 mil brasileiros que morreram. Muita coisa voltou no Brasil e a sensação é que hoje o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, de fato, agora voltaram. Bom, então, nós teremos notícias importantes nas próximas semanas, gente. Bolsonaro agora terá que incluir Gonet no rol dos perseguidores, porque essa é a percepção, a coluna aqui do Josias de Souza, a percepção que o bolsonarismo começa a ter, que o seu Paulo Gonet, que eles estavam achando que era um conservador, enfim, que isso significaria que ele teria algum tipo de conexão com o bolsonarismo, com as causas bolsonaristas. Essa gente quebrou a cara, Inclusive os progressistas também, que não estavam enxergando ali qual seria a possibilidade do São Paulo Gonet ter um comportamento republicano. E nós vamos ter aí, certamente, notícias muito positivas. E uma fila que eu comentei ontem com vocês, já está rolando, já está correndo o prazo. Moraes dá 15 dias a Gonet para decidir se denuncia ou não Bolsonaro por fraudes nos cartões de vacina, Então, gente, não tem como escapar, gente. Isso é muito evidente, não é adivinhação nem torcida, não. Mesmo os jornalões vão dizendo aqui o que está acontecendo. Comprovante forjado. Polícia Federal indicia Bolsonaro e vê ordem de dissídio para falsificar cartão de vacina. Gente, olha só. O bolsonarismo em desespero, eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas, está tentando jogar o argumento, Bolsonaro nunca se vacinou, ele sempre foi contra a vacina, para que ele precisaria o cartão de vacina? Olha, gente, Bolsonaro viajava para um lado e para o outro, ele viajava com a filha, ele não queria vacinar a filha por todos os discursos que ele sempre fez, filha minha não vai se vacinar. Enfim, mas ela estava viajando com cartão falsificado. E os seguranças e o entorno do Bolsonaro? Ele não sabia que os seguranças dele, fiéis, escudeiros, que não se vacinaram, estavam entrando e saindo dos países sem mostrar nenhum tipo de certificado de vacinação? É óbvio que ele sabia. É óbvio que ele era o chefe da Orcrim. Isso tudo já está provado. Então, disso ele não vai escapar. O crime do falso em si, da falsificação, ele não tem uma pena muito grande. Mas a organização criminosa tem. E aí a situação vai ficar complicada. Isso vai pender contra ele
nos futuros julgamentos. Ele está se fazendo de morto, como covardão que é, não está reagindo a nada, faz críticas aqui no campo econômico, né, do governo Lula. E hoje a gente tem situações, entrando aqui num assunto que eu martelo todos os dias aqui com vocês, que está sendo observado aqui pelos grandes veículos de comunicação, e a gente vê a principal empresa, né, a reitora de todos os outros, com esse editorial aqui no Jornalão, falando de comunicação. Então, eles divergem, né, de nós progressistas. Para eles, a comunicação está perfeita, né, do governo Lula. Problema do governo não é na comunicação, ou seja, a comunicação então está muito boa, né? Está pagando, né? Está fazendo inserções publicitárias. Ontem eu estava vendo no Jornal Nacional, era um comercial sim, outro não, entrava ali uma propaganda do governo federal, que é propaganda publicitária, né? Com a verba pesada, mas isso não está repercutindo nem na linha editorial dos jornais ou da TV, e muito menos no impacto da opinião pública, né, em relação à aprovação ou desaprovação do governo Lula. Aí eles colocam aqui na linha fina: Lula deveria cuidar da epidemia de dengue, da crise na segurança pública e na paralisia na educação. Eles querem o quê? Que Lula saia matando um mosquito? É isso? Isso é um problema. O que o governo pode fazer além das coisas que estão fazendo, né? Que está fazendo? É a crise de segurança, que é antiga, né? E a paralisia na educação. O que o Jornalão aqui reclamou na época que o inelegível estava no poder? Aí não tinha problema nenhum, né? Porque aí eles estavam... o ex-governo estava fazendo tudo que a mídia, a grande mídia queria, ou seja, saquear o nosso país, entregar o nosso país. E a agenda neoliberal fica muito clara com a parte de baixo aqui do editorial, que diz aqui, faz homenagens ao que está acontecendo na Argentina, ou seja, o massacre contra o povo argentino. Eles elogiam aqui, ó, Milei chega a 100 dias de governo com apoio popular. Aí ele está com apoio popular na Argentina, né? Puxa vida. E desafios no Congresso. Gente, como é que pode alguém ter apoio popular quando a gente tem esse tipo de fato aqui? Em 100 dias, a pobreza na Argentina subiu exponencialmente. O argentino está duro, está quebrado. A energia elétrica subiu, o combustível subiu, os alimentos subiram, os salários desceram, a inflação está alta. Que aprovação é essa que o Milei está sofrendo, né? Está tendo, né? Pobreza na Argentina atinge 57,4%, maior patamar em 20 anos. Isso se reflete aqui no Brasil, gente. Onde que esse jornal, aqui é o jornal Valor Econômico, onde eles estão com essa visão deturpada? Esse é um editorial de propaganda para os neoliberais aqui no nosso país, do tipo, olha, tá vendo? O cara está saqueando a Argentina, está privatizando tudo, está entregando as riquezas minerais, está destruindo direitos sociais. Olha, esse cara é muito bom, tá? Vamos seguir o exemplo dele. E está implementando também um governo de terror lá, um governo policial na Argentina também, que a gente já comentou aqui. Exportações para a Argentina recuam 28,7% no primeiro bimestre. Então, essa é a situação que vendem para a gente, né? E aí, no campo da insanidade, como eles não estão conseguindo reagir aos crimes que começam cada vez mais se avolumarem na conta do inelegível e dos seus cúmplices, eles estão partindo para o desespero, estão descontrolados, gente. Olha o que fez ontem o senhor Gustavo Gaia, vamos acompanhar aqui. Eles cometeram um erro que o Hugo Chávez cometeu, que aqui a esquerda foi muito mais esperta. Lá, eles praticamente executaram a imprensa. Aqui, a esquerda cooptou a imprensa. Ele bateu até no móvel ali, né? Sequestrou a imprensa ideologicamente. Então a minha resposta para essas pessoas é: sim, nós temos imprensa. Ou pessoas que se dizem da imprensa, mas elas batem palmas para isso. O senhor Gustavo Guedes depois pegou o microfone, né? O outro já pegou, o deputado Caveira, olha o nome da peça, né? Jogou o microfone no chão, né? Desespero, né, gente? Desespero. Aliás, o comportamento do senhor Gustavo Gaia deveria sugerir ali, fazer com que o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, criasse ali uma brigada, né, de saúde, né, para fazer bafômetro nos deputados, né, fazer exame ali, exame toxicológico, porque não é possível que essa gente esteja no seu estado perfeito. O cara estava virado no giraia, né? E ele já tem um antecedentezinho meio complicado também, né? Enfim, outro também que está chamando o presidente da República para a pancadaria é o Silas Malafaia. Está agora querendo puxar o Lula para um debate. Lula que diz
diz que seu Deus não é o de Malafaia. É uma questão que mostra que cada vez mais nós estamos diante de conflitos que não podem ser desprezados ou varridos para baixo do tapete, né? Eu fiz uma enquete aqui no portal sobre comunicação do governo Lula, convido você a dar a sua opinião. Se você não conhece, entra lá na aba Comunidade, aí você vai ver que tem uma pesquisa ali para você opinar também sobre comunicação. A pergunta é, segundo pesquisas de opinião, Lula está tendo desgastes tanto na sua imagem pessoal quanto no seu governo. A comunicação tem sido criticada. O que você acha que pode ser feito? Então coloque lá a sua opinião sobre isso, tá? Ontem eu mostrei para vocês, a propósito desse tema, uma fala do José Arbex Júnior, ele que é professor de comunicação na PUC de São Paulo, e tem vários livros publicados, e ele falou exatamente algumas coisas que eu tenho comentado aqui com vocês, mostrando que a questão da comunicação não é só pagar as empresas que cuidam de comunicação e publicidade, não. É uma área em que o presidente da República ele tem que ser um sujeito ativo, ele tem que ser o principal estimulador de debates, ele tem que ser o principal confrontador. Ele não pode ficar escutando um vigarista da fé atacar sua reputação, outros tantos vigaristas, e não acontecer nenhum tipo de resposta, né? Tanto do governo quanto do partido e das pessoas que são formadoras de opinião, que estão dentro do Congresso Nacional, deputados e senadores. O Arbex disse o seguinte sobre essa temática. Vamos lá. Particular entre a extrema-direita brasileira e o sionismo, que mostra que a extrema-direita está mostrando as garras, ela tem com tudo para cima do governo. E a mídia faz o jogo da extrema-direita. Quer dizer, quando a mídia faz isso que você mencionou corretamente, que gostaria que o Lula fosse um gerente administrativo, o que a mídia está dizendo? Lula, fica quieto, dá outra face. Os caras estão te espancando, dá outra face, não responda. Porque se você responder, vai haver um processo de tensionamento das relações políticas brasileiras. Mas não somos nós, não é o nosso campo que está procurando atenção. São eles que estão procurando tensionamento. Então não tem jeito. Ou você vai continuar sendo saco de pancada e vai ver a sua popularidade, o seu índice de popularidade cair cada vez mais, porque você está sendo um idiota, um saco de pancada, um pateta, que está apanhando e fica sorrindo feito uma besta. Ou você vai continuar fazendo esse papel, ou você vai pro pau, meu amigo, porque não tem outra opção. Não somos nós que estamos buscando isso. É a extrema-direita que está impondo essa renda. A mídia está fazendo o jogo da extrema-direita. A mídia que está recebendo dinheiro do governo Lula, que está recebendo apoio do governo Lula. Eu não sei, parece que o governo Lula tem um caso sexual mal resolvido com a Rede Globo. Não sei como é que... Acho que Freud... É simplesmente Estocolmo, né? Gente, e essa questão de se ter essa visão que a comunicação tem que passar pelos grandes veículos de comunicação, ela está equivocada, né? Porque ela tem, de fato, uma força gigantesca. Mas as redes sociais, elas precisam ser também estimuladas, elas precisam ser vitaminadas. Eu muitas vezes aqui já sugeri que o presidente da República ele visite todos os canais progressistas, que ele tenha uma rotina de lives, onde ele possa interagir ao vivo, né? Com as pessoas, ele possa escutar, possa ver várias demandas de vários setores de uma forma diferente daquela que foi feita e que foi um fracasso total, aquela que acontecia às terças-feiras de manhã cedo que ninguém assistia. Aquilo foi uma coisa absolutamente equivocada. Então, a área de comunicação é uma área nevrálgica, sim. E o senhor Paulo Pimenta, a senhora Gleisi Hoffmann, os líderes políticos, todos eles têm que ajudar a pressionar o presidente da República para que ele se engaje nas principais lutas, nos principais enfrentamentos, porque são dos conflitos das ideias que surge um amadurecimento das democracias e das consciências. Porque se a gente ficar só refém da direita, a gente vai ficar capitulando cada vez mais, recuando, até chegar um Milei da vida e se instalar aqui no poder, aqui no nosso país. Isso a gente não pode permitir. É dever de todos nós fazermos pressão, sim. Senhor Paulo Pimenta, SECOM, deputados, senadores, formadores de opinião, canais da internet, todos nós temos muito o que fazer nesse embate, porque a luta está muito pesada, né? Como disse o Arbex, né? Eu fico por aqui, gente, e mais tarde eu volto para falar sobre o golpe de 64 e a postura do governo. Tá certo o que está acontecendo? Bom, a gente vai comentar isso e também trazer outras situações das filas que estão andando aí contra esse mundo insano do bolsonarismo, tá bom? Um grande abraço, tchau!